Vamos com o hino 315, mas nós vamos orar, né? Sabemos que nós estamos num período, né, da carne, mas o Senhor nos resgatou no período desse mundo, e com isso nós não temos desejo de estar nessa conveniência desse povo. Nosso prazer é estar na casa do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento em tua presença. Queremos colocar o teu povo, Senhor, em tuas mãos. Tu sabes, Senhor, que precisamos, necessitamos de ti, Senhor, a cada momento. Restaura a tua igreja, restaura os corações. Ser conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Boa noite, igreja. Os irmãos estão tão distantes. Vamos ver na Neemias, capítulo 1. E antes de eu fazer a leitura de Neemias, eu gostaria de fazer uma pergunta, que essa pergunta seja a mente para nós lermos esse texto, Neemias capítulo 1. Como você se vê na cidade de Cruzeiro? Qual a sua identificação com essa cidade? Neemias capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã,
Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei aos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio, que se acham ali na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, e hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para a mim fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era poder do rei. E eu comecei fazendo a pergunta: como você se vê aqui na cidade de Brasília? Eu me vejo na cidade de Brasília como parte dessa cidade. E eu olho para essas pessoas que passam por mim e eu por elas. E eu sei que muitos deles são um povo de Deus. Como mulheres têm orado, alguns ainda não sabem, mas saberão, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para pregar, para anunciar. E o Espírito Santo está aqui para se mover no meio dessas pessoas. Eu confesso a vocês que, olhando o Face da cidade, eu vi muita gente, super lotada, muita gente. Mas eu creio que Deus pode alcançá-los. Amém? E como eu me vejo, como você se vê, porque Neemias se via como um deles, e por isso ele orou pedindo perdão em nome deles também. E eu me vejo, e eu vejo que nós como igreja temos que pedir perdão, sim. Porque quanto mais nós estivermos vivendo e fazendo a vontade de Deus, menos pessoas estarão naquela paz. Você crê nisso? Se ao longo do ano nós cremos na palavra do Senhor e obedecermos, e sermos luz do Senhor a essa cidade, mais pessoas, ao invés de estar naquela praça, estarão aqui dentro. Menos pessoas estarão lá fora. Eu creio. É por isso que nós vamos orar agora. Peça a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar a misericórdia do Senhor e perdão. Perdoe essa cidade, Senhor. Perdoe, ó Deus, cada pessoa dessa cidade, do mais jovem ao mais idoso,
Tem misericórdia, perdoa, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, a entrega e a consagração à carne que está acontecendo nesses dias. Perdoe, Senhor, porque há pouca entrega, pouca consagração aqui na tua casa. Olha como está vazio, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor, como bom pastor, possa ir buscar as suas ovelhas e trazê-las de volta ao Cristo. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumentos do Senhor. Coloque amor, compaixão no nosso coração para nós lidarmos com essas pessoas durante os dias, ó Deus. Que o Senhor coloque no nosso coração amor para que toda vez que nós formos à padaria, toda vez que nós formos ao comércio, toda vez que nós andarmos pela cidade e encontrarmos uma pessoa, nós possamos ter esse senso de urgência em anunciar, ó Deus, o teu amor por elas, como o Senhor se anunciou a cada um de nós e manifestou o seu amor por nós. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, transforme a realidade dessa cidade. Essa cidade quer ser conhecida pelo Carnaval, Senhor. Mas nós desejamos que ela seja conhecida em toda a região como a cidade do Senhor, que pertence ao Senhor. A cidade que é feliz, porque o Deus dessa cidade é o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer o teu rosto nessa cidade. Que não sejam as luzes, que não seja o som do carnaval, mas que seja, ó Deus, o som das muitas águas. Que seja, ó Deus, a luz do teu rosto resplandecer nessa cidade e revelar o teu amor, Deus, por eles, assim como o Senhor se revelou a nós e por nós, Senhor. Receba este culto, Deus, de todo o nosso coração. O Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos poucos, mas que sejamos inteiros e possamos, ó Deus, ter a oferta no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos continuar louvando esse Deus, porque nós só temos a quem confiar, e nós confiamos no Senhor, amém? Nós cremos no Deus que tudo pode, né? O pastor acabou de dizer, a gente sempre fala das pessoas, mas nós colocamos cada um, especialmente desta casa, que o Senhor esteja comovendo, que o Senhor esteja tocando, né? Para que se turbe o seu coração, sinta falta de estar na presença do Senhor. Quinta-feira mesmo, e foi um culto de doutrina. Quantas vezes eu já li aquele capítulo de Coríntios 13, Deus falou profundamente no meu coração, mas não veio a Bíblia diz que a palavra se renova. Amém, né, irmãos? Eu gostaria de deixar também o Salmo 139, 24, que diz: guia-me, Senhor, no caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Né? Então, o nosso caminho é esse, né, irmãos? É o caminho que leva ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Nós só confiamos em Ti, amém? Senhor, que não vai falhar.
Às vezes há pessoas que fazem tudo isso, há quem possa pelo menos orar. Nós temos orado, nós temos contribuído. E o campo é vasto, irmãos. Nós muitas vezes nós esquecemos de orar pelos nossos vizinhos, vamos orar porque a gente tem um mundo inteiro para orar, mas vamos especialmente colocar aquela pessoa que a gente possa entregar, Senhor, se ela não estiver aqui nesse local, mas que seja chamada para outra igreja, mas que tu, Senhor, toque no meu vizinho, porque tanto nós precisamos do Senhor a cada momento e Ele também. Mas Ele nos fala assim dos irmãos, mas sabemos que existem pessoas que precisam se entregar o seu coração para o Senhor. Às vezes, irmãos, uma criança que vem à igreja é capaz de trazer uma família inteira, né? Então nós devemos orar por cada um que nós conhecemos, colocar
nosso Deus, nós exaltamos o santo nome, já pegamos ao Senhor o louvor que devido, a glória que devido, Pai. Nós clamamos ao Senhor agora neste momento, Pai, que o mover do Santo Espírito, Pai, através da tua santa palavra, possa vir de encontro aos nossos corações, nos edificar, Deus. Fica a tua igreja, Pai, que o Senhor venha transformar os nossos corações, para que cada dia mais a gente agrade ao Senhor, Pai. Peço também pelas crianças, ó Deus, que o Senhor esteja com elas, ó Deus, que o Senhor cuide dos corações delas, Pai, que cada dia mais elas venham aprender mais e mais do Senhor, e que, do mesmo modo que a junção do Santo Espírito aqui, também no culto infantil, também há a junção do Espírito, Deus, e que eles cresçam e fortifiquem no Senhor, Pai. Peço, Pai, para aqueles ausentes, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando a tua forma, tocando os corações, Deus, com todas as crianças, também dos pais, para que eles possam se manter firmes no compromisso, Pai, de educar a criança, a tua palavra, o teu ensino, Pai, debaixo do teu cuidado, que o Senhor nos alcance, Deus, o Senhor incomode os corações, Pai, para que assim, ó Pai, nós possamos crescer cada vez mais na tua palavra, para assim poder cultuar o Senhor, ó Pai, como o máximo possível, ó Deus, que nós conseguimos, ó Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Continue, ó Deus, a palavra dos nossos corações nesta noite, é o que nós pedimos, ó Deus, na missão e na sua vida. Amém. Eu convido a igreja a abrir em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14. Amém? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoe-nos, ó Deus, com a tua palavra. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração. Confronte-nos, ó Deus. Inspira-nos, Senhor. Ministra, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha gravar essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, mas venha aplicar essa palavra ao nosso coração para que a nossa vida seja transformada e o Senhor nos torne cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Que o Senhor venha nos usar para fazer diferença nessa cidade e possamos, ó Deus, ver a glória do Senhor, ó Deus, se manifestar inclusive e alcançar essa cidade, transformar vidas para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para a salvação dessa cidade.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui estamos diante das 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. E em cada carta Deus vai pontuando algumas coisas às igrejas. Ele tem elogios, ele tem críticas, ele chama a atenção da sua igreja, e ele vem uma após uma, e uma fala é comum a todas elas. É a fala do versículo 15: conheço as tuas obras. Então, se você olhar nas cartas anteriores, você vai ver essa expressão continuamente: conheço as tuas obras, porque o Senhor da igreja conhece o seu povo, conhece a nossa história, conhece as pessoas à nossa volta. Então ele vai apontar aquilo que ele diz a nosso respeito. Então isso é interessante entendermos. Por quê? Porque às vezes nós fazemos uma leitura a nosso respeito, mas Deus faz outra leitura. E o importante é saber o que ele diz a nosso respeito. E essa carta traz de importante para nós é um alerta à igreja do Senhor Jesus. Essas 7 cartas, elas foram escritas, todas elas terminam do mesmo jeito. Vamos ler junto o versículo 22, por favor. Versículo 22, todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é uma verdade importante para nós. A nossa vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem falar ao nosso coração aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado através de sua palavra. E o Espírito Santo, ele nos confronta no pecado, da justiça e do juízo, nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos dito. E ele tem o papel de nos guiar à eternidade. É o Espírito Santo que aplica na nossa vida essa transformação que a salvação nos faz. É ele que edifica a nossa vida, é ele que molda, e através dele que nós nos parecemos cada dia mais com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta em específico, a última carta às 7 igrejas, a 7ª igreja, essa igreja ela não tem nenhum elogio do Senhor. Ela não recebe nenhum elogio, ela só recebe crítica. E ela é a igreja que mais entende que ela é uma igreja boa, uma igreja excelente. E isso precisa chamar a nossa atenção. E eu quero falar, deixa eu colocar assim. E eu comecei falando nesse pouco sobre o nosso papel nessa cidade. E o nosso papel como membro dessa cidade e como servo de Cristo Jesus. Quando o Senhor está falando à igreja, eu creio de todo o coração que Ele fala através da igreja também. E quando Ele traz uma carta como essa, a igreja de Laodiceia, e se você olhar, nenhuma dessas igrejas existe hoje. Nenhuma das 7 igrejas existe ainda hoje. Todas as 7 igrejas, as que receberam elogio, as que receberam crítica, nenhuma delas existe. Por que elas não existem? Porque elas não se atentaram ao versículo 22 dessa carta, e essa é uma expressão que tem em todas as outras cartas também. Elas não se atentaram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está nos falando nessa noite a respeito dessa igreja, mas a respeito também dessa cidade, inclusive, porque é onde o Senhor nos plantou nessa igreja. Por que eu estou falando da cidade inclusive? A cidade
cidade de Cruzília é uma cidade cristã? Sim ou não? A cidade de Cruzília não é reconhecida como uma cidade cristã? Eu creio que sim. 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 Ela é uma cidade cristã. A predominância da religião dela caracteriza ela como cristã. Ela é uma cidade cristã. Agora eu pergunto, ela vive como uma cidade cristã? E o nosso papel como igreja de Cristo é ser instrumento de Deus para que essa cidade viva o cristianismo de Cristo Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas sérias que estão acontecendo aqui nessa cidade. Onde o carnaval está acontecendo? Na porta da igreja. E essa não é uma crítica à igreja, o Deus. Assim como Neemias, eu estou soltando no lugar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. E ao invés de nós estarmos avançando, a impressão que dá é que nós estamos recuando. E quem está avançando é o mundo. Como eu falei pela manhã, ao passar vindo para a igreja em frente a essa igreja, em frente àquela igreja, me doeu o coração ver aquela cruz de Cristo que está lá no pátio da igreja. Vocês sabem qual cruz eu estou falando? Não tem uma cruz ali no pátio? E de frente àquela cruz, o palco montado, os enfeites montados, a festa acontecendo naquela praça. E eu não estou falando contra a administração, não estou falando contra nada, eu estou falando como igreja. Eu estou trazendo para mim como igreja o meu papel como pastor dessa igreja e o papel dessa igreja nessa cidade. A gente olha e a gente vê as coisas acontecendo na porta da igreja de Cristo. E quando nós olhamos para dentro da igreja de Cristo, nós vemos as cadeiras vazias. E essa carta à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela entendia que estava tudo bem. A igreja de Laodiceia, se vocês olharem, não tem crítica quanto à doutrina dela. Se vocês lerem outras cartas, vocês vão ver críticas às doutrinas de Balaão dentro da igreja. A igreja de Laodiceia não tinha essa falsa doutrina. Mas a igreja de Laodiceia, o que lhe faltava era esse ardor de Cristo Jesus. É uma igreja que se apagou, é uma igreja que não brilha mais, é uma igreja que não faz mais a diferença, é uma igreja que acostumou a viver portas para dentro, e ela já não faz mais diferença portas para fora. É uma igreja que ela entende que ela é abastada, que ela é suficiente. Vamos ver alguns pontos do texto que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está tratando aqui especificamente sobre as águas termais da cidade vizinha e as águas frias da outra cidade. Laodiceia, ela estava a 9 quilômetros de uma cidade e a 9 quilômetros da outra cidade. Uma cidade, ela tinha águas quentes, naturalmente quentes. A outra cidade, ela tinha águas frias, bem frias. E Laodiceia recebia pelos dutos,
a água que vinha morna. Então era uma água sossa. Aí por isso que Jesus, ao falar à igreja e ao anjo da igreja, ele fala: quem dera você fosse quente ou fria, porque a quente tem as suas propriedades, a fria tem as suas propriedades, a morna não. Então por isso que ele diz: estou a ponto de vomitar-te, porque se você ficar bebendo água morna, isso te causará náuseas. Só que Jesus está usando a figura da água porque ele diz a palavra, diz que aquele que pertence a Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele vai dizer sobre a água que está jorrando nessa cidade, da qual essa igreja pertence. E ele está dizendo: essa igreja está à cara da cidade. Não é a cidade que está à cara da igreja, é a igreja que está à cara da cidade. Ou seja, essa água morna que serve a cidade é essa água morna que está na igreja. Quem dera essa igreja fosse quente ou fria. E aí eu pergunto: você e eu, será que nós cremos o suficiente em Deus para crer que Ele é capaz de tornar Cruzília a cara da igreja presbiteriana de Cruzília? A nossa cara? Você desejaria que Cruzília se parecesse com essa igreja? Você ousaria desejar isso? Pensa bem, porque se nós tivermos dificuldade para responder que sim, então uma grande reforma precisa acontecer para depois acontecer uma reforma. Se nós não tivermos coragem de dizer que a cidade precisa se parecer com essa igreja, nós temos um problema seríssimo aqui dentro de casa. Não deveria ser difícil dizer: Cruzília, ela pode ter a cara da nossa igreja. Você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você. Você teria coragem de dizer, de orar dessa maneira e falar: Senhor, que Cruzília se pareça com a nossa igreja. E crer de todo o coração que Deus é capaz de fazer isso. O apóstolo Paulo, sem microfone, sem nenhum tipo de instrumento, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso. E a revolução foi tamanha que os feiticeiros daquela cidade foram em praça pública queimar seus livros. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso e a cidade de Éfeso ficou à cara da igreja. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era homem como nós. Amém. Cruzília vai se parecer conosco? Sim ou não? Nós precisamos responder essa pergunta. Por quê? Porque o pessoal de Laodiceia, a cidade de Laodiceia é uma cidade rica, extremamente rica. A igreja de Laodiceia é uma igreja extremamente rica. Os membros de Laodiceia eram ricos. A cidade era conhecida, ela não era conhecida por suas águas, mas ela era conhecida por três coisas importantes da cidade que refletiam na igreja. Por isso que eu estou falando para vocês que a igreja se parecia com a cidade mais do que a cidade se parecia com a igreja. Quando o texto diz aqui, versículo 17: pois dizes, a igreja dizia: estou rico e avançado, não preciso de coisa alguma. Ele diz: nem sabes que tu és infeliz. Sim,
miserável, pobre, cego e nu. Aqui ele está tratando sobre 3 coisas que a cidade tinha orgulho de ter. Primeira, eram as riquezas que a cidade tinha. Segundo, era a parte têxtil da cidade. A cidade era conhecida pela parte, por ser uma cidade rica, por ter uma parte têxtil muito forte e por ter uma parte medicinal muito forte, principalmente pelas questões do colírio. Ela tinha um colírio que era muito famoso, pessoas vinham, compravam, levavam, vendiam o colírio. A cidade, ela tinha por seu deus Esculápio, e eu creio que você já viu esse deus. Quando você olha para a medicina, vocês lembram qual que é o símbolo da medicina? É uma serpente. Esculápio, o deus da cura, é uma serpente. É justamente o símbolo da medicina, é esse deus da cura, Esculápio. Essa serpente com esse cetro que essa serpente está. As pessoas vinham para ser curadas em Laodiceia. Então, Laodiceia, a cidade, ela tinha esse orgulho de ser uma cidade de curas medicinais. E olha só, as termas medicinais, as águas frias eram também medicinais. Eles não tinham isso, mas eles tinham essa parte da cura medicinal do colírio. Então, eles eram uma cidade conhecida pelo colírio, por essa parte medicinal da cura, por causa do deus Esculápio. Ela era uma cidade com seus têxteis, suas roupas, né? E era uma cidade extremamente de posse. Das 3 cidades, ela era a maior das 3 cidades. Eram 9 quilômetros cada uma, era um complexo de cidades, ela era a maior cidade. Ela se sentia autossuficiente, a cidade se sentia autossuficiente e a igreja se sentia autossuficiente. Cruzeiro é conhecida pelo quê? Quais são os orgulhos da cidade de Cruzeiro? Manga larga e os queijos. Recentemente nós tivemos uma reunião grande dos criadores de manga larga na cidade, não foi? Recentemente. Reuniu-se um grande grupo aqui na cidade, pessoas ricas, criadores de manga larga, a parte de queijo premiada, conhecida, exportação e tudo mais. Mas a cidade, ela precisa de Jesus. Ela não conhece Jesus. Uma cidade que tem sua característica cristã não conhece o Cristo, dono da igreja. Se você olhar para o texto, presta bem atenção no versículo 17. A cidade e a igreja, eles se sentiam ricos e abastados. Mas Jesus revela que eles estão infelizes, são miseráveis, são pobres, são cegos, estão nus. E aí ele vai dizer à igreja e à cidade como resolver essa questão. Só que perceba uma coisa, ele sempre diz a igreja para depois dizer através da igreja. Ele primeiro muda a igreja para mudar a cidade. Então, se nós não tivermos, não estou dizendo porque você não respondeu para mim, mas certamente você respondeu para você e para Deus. Se por algum motivo nós não tivermos coragem de dizer que a cidade de Cruzeiro, ela precisa se parecer conosco, com essa igreja, então Deus vai trabalhar dentro dessa igreja para depois trabalhar lá fora.
E ele vai começar trabalhando justamente nas áreas que a gente acha que não precisa ser trabalhado. Porque é assim que ele está fazendo com a série. Olha só o que ele está fazendo, versículo 18. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então é pobre, quer ser rico, compre de mim ouro refinado, para te enriqueceres. Compre de mim vestiduras, não quaisquer vestiduras brancas, para te vestirem. Por que te vestirem? Porque vocês estão nus. Ele está falando à igreja. Vocês acham que estão vestidos, mas vocês estão nus. Ele está enxergando a nudez da igreja. Não há como se esconder de Deus. Não há como se disfarçar diante de Deus. Ele enxerga. Ele nos enxerga como nós somos. Ele enxerga a cidade de Cozinha como ela é. Ele enxerga a presbiteriana de Cozinha como ela é. Ele me enxerga como pastor, como eu sou. Ele nos enxerga. Por isso ele diz no versículo 15: conheço as tuas obras. Ele conhece o que nós estamos produzindo. E eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre obras da carne e fruto do Espírito, quem produz as obras da carne? A carne. E quem produz o fruto do Espírito? O Espírito. Então, se ele está dizendo, conheço as tuas obras, o que ele está dizendo? Que tem mais o quê? Obras ou fruto? Percebe? Há muito mais esforço próprio do que a ação de Deus na vida da igreja que nós serve. E aqui, há muito mais esforço próprio ou há muito mais ação de Deus na igreja presbiteriana de Jesus, na minha vida, na sua vida? E ele continua e diz que nós devemos procurar colírio para ungir os olhos, a fim de que os nossos olhos sejam abertos, a fim de que possamos ver. Porque às vezes nós achamos que estamos vendo, mas nós estamos cegos. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando teve sua vida transformada, seus olhos foram abertos. Quando nós tivemos a nossa vida transformada, os nossos olhos também foram abertos. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, para a nossa própria vida e fazer uma avaliação. Porque o Senhor está fazendo uma avaliação da sua vida. E olha que interessante, que perigoso. O começo do versículo 18 é perigoso para nós. Eu quero chamar a sua atenção. Qual é a palavra que ele começa esse versículo? Pode ler para mim, por favor, a palavra, só a primeira palavra. Ele poderia ordenar, ele não está ordenando. Ele está nos dando a liberdade de decidir. E isso é perigoso demais para nós, porque na maioria das vezes nós escolhemos errado. Ele está dizendo: eu te aconselho a comprar ouro de mim. Eu te aconselho a comprar vestes de mim. Eu te aconselho a comprar colírio de mim. O que ele está dizendo? Eu te aconselho a abrir mão de tudo que está lá fora e buscar em mim tudo que você deseja. Você quer ser rico? Seja rico em mim. Você quer estar bem vestido? Seja bem vestido em mim. Você quer enxergar bem? Enxergue bem com o meu colírio, com a minha cura. Ele está dizendo que é possível vivermos aqui, mas não sermos daqui. O que ele está falando no versículo 18, para resumir?
Ele está dizendo: vocês não se devem parecer com a cidade de Prozília. A cidade de Prozília precisa se parecer com vocês. O pessoal do seu trabalho tem que se parecer com vocês. Os seus vizinhos têm que se parecer com vocês. Os seus amigos têm que se parecer com vocês. Todas as pessoas que o conhecem têm que se parecer com vocês. Ao chegar no mercado, no comércio, a pessoa que vai te atender tem que se parecer com você. E não você com ela. E às vezes a gente se parece com a pessoa. A gente chega para comprar alguma coisa, a gente chega bem. A gente chega bem, acordou bem, está em paz. Aí você chega para comprar o pão, para tomar o café da manhã. Você acordou, o céu está azul, lindíssimo. Você está assobiando. Aí você chega e a pessoa do balcão vira e fala assim: o que você quer? Aí você já fala assim: opa. E aí o céu já não está mais azul. Como assim você fala assim comigo? Já começa a pensar. O que você está pensando se era para desse jeito comigo? Tem direito. E aí você fala assim: eu quero 10 pãezinhos. A pessoa pega o pãozinho, pega o pacote e joga no balcão. Você parou de assobiar. Não é assim? Ou o seu dia é melhor? Como um irmão testemunhou nas redes sociais, e ele chegou no aeroporto, foi fazer a tequinha ali e tal, no balcão, a pessoa estava extremamente grossa com ele. E quanto mais grossa ela era, mais manso ele era. Até que terminou a pessoa pedindo desculpas e falando calmamente. Não que ele seja bom, mas porque ele crê na palavra que diz: a palavra branda desvia o furor. Então, faça um teste. Quando você chegar para falar com uma pessoa, ela vai gritar com você, quanto mais alto ela falar, mais baixo você fala. Você vai perceber que ela vai começar a baixar o tom. Você faça um teste. Se você chegar num determinado lugar e uma pessoa virar para você e vai falar assim: rapaz, está demorando demais. Ô filhinha demorada, ô povo lerdo. Ao invés de você falar assim: é mesmo, o povo é lerdo mesmo, né? Olha só. Você fala assim: ô rapaz, que bom, né? Dá mais tempo para a gente bater um papo. Como é que você está? Faça esse teste, para você ver se não vai mudar a chave da pessoa. E aí ela vai terminar falando para você assim: nossa, nem vi o tempo passar, o papo estava tão bom. Faça um teste. A pessoa chega falando de si, das coisas, fale de Jesus com ela. Faça esse teste e você não vai ver que ao terminar a conversa, essa pessoa vai estar mais perto de Jesus do que quando começar a conversar. E o seu coração vai estar mais ardendo do que quando vocês começaram a conversar. Faça o teste. Porque Bíblia. E quando vem da Bíblia é verdade. E quando é verdade, acontece. E os nossos olhos veem isso acontecer. Essa igreja estava se parecendo mais com a cidade. Nós estamos mais parecidos com Prozília. Porque Prozília precisa se parecer mais com nós. E eu estou aqui essa noite, eu creio que você também, porque a felicidade está aqui. A alegria que a turma está procurando lá na praça, ela está aqui. E amanhã a gente vai acordar mais feliz ainda. E ninguém vai acordar com ressaca. Ninguém vai acordar com remorso. Ninguém vai acordar sem saber o que aconteceu. Pelo contrário, a gente vai acordar e vai estar feliz porque Deus recebeu esse filho de
Mas aquelas pessoas não sabem disso. Elas estão procurando lá fora aquilo que elas deveriam estar procurando aqui dentro. Mas se a gente começar a se parecer mais com Cristo, eles começaram a se parecer mais com Cristo, porque eles começaram a se parecer mais com a gente. Não adianta, se nós agora resolvermos fechar a porta da igreja, descermos todos nós estamos em 2, 4, 5, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso? 15. Se nós resolvermos fechar essa igreja, descermos os 15, chegarmos lá no palco e falar assim: gente, dá licença um minutinho, eu quero dar um recado para vocês, eu creio que não vai fazer diferença. Mas se nós resolvermos, ao sair daqui essa noite, se colocar diante do Senhor, chorar, se humilhar, orar, buscar, se converter no mau caminho, Ele diz: então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Inclusive vai começar a ser curado. Amém? A gente vai começar a fazer diferença dentro do trabalho, dentro de casa, nos nossos vizinhos, na rua. E aí o ano que vem, o carnaval não vai ser mais igual. O ano que vem vai diminuir a turma na classe, vai aumentar a turma pequena. Amém? Vocês creem? Eu creio. Eu creio de todo o coração. Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. E o texto diz assim: eu repreendo e disciplino a quem amo. Essa é a chave. Se ele está levantando um alerta e dizendo: eu conheço as tuas obras, ele está dizendo: eu estou dizendo isso a vocês, igreja de Cristo Jesus. Começando pela igreja cristã de Brasília, se estendendo pela igreja do Senhor nessa cidade. Ele está dizendo assim: eu repreendo e amo quem. Eu repreendo a quem eu amo. Disciplino e repreendo a quem eu amo. Ser mais zeloso. E de novo ele deixa com a gente a decisão de ser zeloso, de escolher viver a palavra. A palavra que nós anunciamos, nós vivemos. E o que nós vivemos, as pessoas veem nos nossos anúncios. Porque a pior coisa é falar uma coisa e viver outra. É a pior coisa. Isso faz com que as pessoas tropecem imensamente. Se nós falamos às pessoas: ame a Cristo Jesus, mas nós mesmos não demonstramos amor a Cristo, as pessoas veem e isso depois conta. E sabe por que depois conta, gente? Porque Satanás, ele é capaz de pegar a palavra e deturpar a palavra. Ele usou a própria palavra contra Cristo, ele usou a própria palavra contra Adão e Eva. Porque a palavra de Deus não é para ficar do lado de fora. A palavra de Deus é para ficar do lado de dentro. Se ela fica do lado de fora, ela é só conhecimento. Gente, eu conheço pessoas que eram excepcionais alunos da escola dominical, excepcionais, sabiam a Bíblia de cor. Concurso de gincana bíblica era com eles mesmos, e hoje se intitulam ateus, porque a Bíblia está do lado de fora, não está do lado de dentro. Eu preciso conhecer a Bíblia toda, sim, eu preciso. É um privilégio saber versículo de cor, é um privilégio. A gente tem que se esforçar para decorar versículo bíblico, decorar livros, decorar salmos. A gente precisa, porque é esse o material que o Espírito Santo vai usar.
para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem dito. Mas se parar aqui e não descer para cá, não vai fazer diferença. A gente vai achar, a igreja de Laodiceia era uma igreja teologicamente correta. Ela não tinha doutrina de Balaão, ela não tinha falsos profetas, mas ela não tinha fogo no coração. O coração dessa igreja não ardia pelo Senhor Jesus, ela não vibrava pelo Senhor Jesus, ela não vibrava por um pecador que se arrependia, ela não vibrava pela mensagem da cruz, ela não vibrava pela vida de Jesus nela, ela não vibrava. Ela se contentava com a aparência, com as vestes que vestia, com a riqueza que possuía e com o colírio que às vezes fazia com que elas enxergassem algumas coisas. Por isso que o versículo 20 é um versículo tão conhecido. E às vezes a gente usa esse versículo de maneira errada. Muitas vezes a gente usa esse versículo em evangelismo. Lá fora, na rua, política. Esse versículo não é para a turma lá fora, é para a turma aqui dentro. Eis que estou à porta e bato. Gente, pensa, essa é a casa de Deus. Imagina a porta fechada e Jesus lá na porta, trancado do lado de fora. Essa é a cena. Mas qual é a porta? É o meu coração. Ele está do lado de fora do meu coração. A Bíblia diz que quando Jesus está do lado de fora do meu coração, a Bíblia diz que do coração do homem procede os maus desígnios. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Aliás, ela diz extremamente enganoso. Não é só enganoso, é extremamente enganoso. Mas quando Jesus faz a habitação do coração, o coração transforma. A Bíblia diz que tira o coração pedra, duro, enrijecido pelo pecado, e é colocado um coração de carne que pulsa novamente e faz com que o sangue do Senhor circule por todo o nosso corpo, levando oxigênio a todo o nosso corpo, trazendo vida a cada um de nós. Por isso que ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que figura, gente. Você não vai ouvir a batida da porta, mas você vai ouvir a voz do bom pastor. Lembra da historinha do lobo mau, dos 3 porquinhos? O lobo batia na porta também. Mas a voz do lobo não se parece com a voz do pastor. Jesus está pronto a restaurar a sua igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Gente, olha a outra figura. Alguém, nós estamos em 15. Será que nesses 15, alguém desses 15 está ouvindo a voz do Senhor essa noite? Olha o que o texto está falando. O texto está dizendo que tem pessoas dentro dos 15 que não estão prestando atenção. Eu estou usando a figura da nossa igreja, mas ele está dizendo isso à igreja de Laodiceia. Se alguém, bom seria se fosse todos. Por isso a importância de sermos igreja, para que aquele que não ouviu não fique para trás, mas nós sejamos instrumentos de Deus, para que Ele seja conosco no caminho. Para que a gente olhe uns para os outros e perceba quem está faltando e a gente vá buscar amanhã. Ou hoje mesmo, mande uma mensagem: meu irmão, minha irmã,
Você está bem? Gente, nós precisamos ser um pouquinho mais ousados para sermos um pouquinho mais usados. Qual a lógica? A lógica era para que os irmãos estivessem aqui ou não? Qual é a lógica natural? Se Deus está aqui, qual é a lógica natural das suas ovelhas estarem aonde? Aqui. Se as suas ovelhas não estão aqui, é porque alguma coisa fora do natural aconteceu. Então, quando a gente mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, ou ligar, ou visitar, a gente precisa falar assim: ô meu irmão, ô minha irmã, está tudo bem com você? Está tudo bem. A maioria vai responder: está tudo bem. Aí nós temos que ser usados e ousados e dizer: ô meu irmão, eu tinha certeza que você não estava bem. Mas por que você achou que eu não estava bem? Porque você não foi ao culto ontem. E a única explicação lógica para você não ver o culto ontem é você não estar bem. Realmente está tudo bem com você? Porque se não estiver, eu posso orar com você. A gente precisa parar de achar que é normal o irmão ou a irmã não vir à igreja. É normal a gente não vir à igreja. É normal a gente não sentir vontade na vida de orar, de buscar Deus. Não é normal. Se ele é a videira, nós somos o ramo, não é normal o galho estar no chão. Não é normal. Aliás, uma coisa normal aconteceu lá em casa. Cheguei lá em casa, o pé de babosa resolveu sair do vaso. Acho que ele ficou muito pesado, muito cheio, aí a raiz está fora. Aí eu tenho que chegar lá em casa e pôr de volta no vaso e plantar. Não é normal. Se eu deixar daquele jeito lá, o que vai acontecer com o pé de babosa? Se nós deixarmos nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas do jeito que está, nós vamos parecer, inclusive, ao invés de nos eles parecer conosco. Não é normal. Essa igreja de Laodiceia achar que ela estava bem porque ela era rica, porque ela tinha boas vestes e porque ela estava numa cidade extremamente conhecida pela sua medicina, pela sua cura. Não. Por isso Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e não basta ouvir, precisa abrir a porta, ele entrará em sua casa, ceará com ele e ele com Jesus. O reverendo Hernandes tem uma frase que eu acho muito profunda. Só sentará, porque olha só o que diz o versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O reverendo Hernandes diz que só vive o versículo 21 no céu aquele que vive o versículo 20 na terra. Só aquele que participa da ceia na terra é capaz de se assentar no trono com Jesus no céu. Só aquele que tem intimidade com Jesus aqui terá intimidade com Jesus no céu. Do contrário, aparta de mim, eu não te conheço. Para encerrar, o padrão de Jesus é esse. Ele está dizendo: eu te dou um conselho. Ele está dizendo: eu bato a porta de chama. Ele está dizendo: é possível se assentar comigo no trono, se você permitir que eu me assente com você à mesa.
Ele está dizendo: o padrão de vida é o padrão que eu vivi, assim como eu vivi aqui, ligado ao Pai, que nós vivamos aqui, ligados ao Filho. Então ele diz: ao vencedor da lei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Para a gente encerrar, vamos todos ler o versículo 22, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós estamos aqui, inclusive, para fazer a diferença, e não para se tornar parecido com a cidade, inclusive. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque só é possível se o Senhor Deus agir em nós, no nosso meio, Senhor, começando no nosso coração, cada um dos 15 que aqui estão essa noite, para que depois o Senhor venha trabalhar através dos 15 no coração de todos os demais que não estão aqui por algum motivo. Cada um tem o seu motivo, eu creio, mas que todos, ó Deus, possam ser tocados pelo Teu Espírito, para que essa igreja, ó Deus, ela se torne uma igreja viva, uma igreja de unidade, de comunhão, de perseverança no Senhor, uma igreja, Senhor, que faz a diferença nessa cidade, para que essa cidade faça a diferença ao redor, no sul de Minas, Senhor. Que Cruzília não seja mais somente conhecida pelo manga larga e pelo queijo, mas que Cruzília seja conhecida como a cidade cujo Deus é o Senhor, o único e verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a cidade de Cruzília possa experimentar o livre acesso que o Senhor conquistou naquela cruz, por amor da tua igreja, da tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com fé em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Eu agradeço a Deus por sua vida, reforçando o estudo bíblico de quinta-feira. Esteja orando pela nossa reunião que já em breve nós teremos. E agora a igreja de Cristo e de paz, cheia do amor do nosso eterno Deus e Pai, cheia da unção do Espírito Santo de Deus e cheia da vida de Cristo Jesus em nós e através de nós hoje e sempre. Amém.